possam ser eternas. A diferença entre participar de um show, entre assistir um programa legal, entre sentir alguma coisa diferente porque colocou alguma coisa no corpo, bebeu algum negócio, injetou algum negócio, cheirou algum negócio, e ter uma vida com Deus. Então, por melhor que tenha sido esse louvor, se ele simplesmente ficar nesse acampamento, você está fazendo igual ao pessoal que está atrás de um baile aí, para ouvir uma banda legal, para dar umas puladas, para sentir alguma coisa. Passa o efeito e nada fica. A diferença com a igreja é que você pode fazer essas coisas continuarem em sua vida. Por isso, o tema desse ano aqui é Start. Porque esse não é um final, esse é um começo. Alguma coisa que dá ignição. Algum negócio que faz funcionar. No meu época de ensino médio, que chamava colegial, eu estudei a parte mecânica. E pela primeira vez entendi claramente como funciona um carro. Todos os seus componentes, como é que faz para o motor funcionar. E o que tem que ter para o motor funcionar é um motor de partida. Então quando você gira a chave e faz aquele barulhinho aqui, tem um motorzinho elétrico de grande potência que está acionando o motor principal. E aquele motorzinho elétrico ele tem energia na bateria, por isso que baixa a luz quando você gira lá e tem que desligar tudo, porque ele tem grande energia, alta concentração. Qual que é o objetivo? Que o motor principal, que é de gasolina e de álcool, comece a funcionar. Então ele faz girar aquele negócio para que o carro ande com o motor que ele tem mesmo. Então esse start é esse motor elétrico aí, de grande potência, curta duração. Uma injeção. Um negócio que faz você sair do zero, romper a inércia, quebrar todo tipo de comodismo para começar a fazer alguma coisa. E é importante que a gente veja você aí, ao longo do ano, fazendo alguma coisa. Eu queria falar sobre isso agora aqui. A palavra que me deram para falar é sobre Zaqueu. Eu fiquei pensando aí nesse negócio. É bem rápido, porque eu quero gastar um tempo com vocês na ceia. A palavra que Deus deu sobre a ceia de Jesus. Nós vamos estar com os pastores, os líderes, as igrejas, tomando essa ceia e eternizando algo na sua vida. O sobrenatural de Deus. Amém? Preparados? Zaqueu. Acho que todo mundo conhece a história de Zaqueu. Era o coletor de impostos, publicano, que morava em Jericó e que ouviu falar que Jesus ia passando por ali e foi lá ver, e no meio daquela multidão ele não conseguia enxergar nada, e aí, então ele subiu numa árvore, numa figueira brava, olhou lá de cima para ver Jesus passar. No cultinho de criança a gente cantava muita historinha, né? Um dos, na época, discos que a igreja gravou falava sobre isso aí, a história de Zaqueu. Por mais que ele pulasse, não podia ver Jesus. Aí ele subiu na árvore, estava lá em cima olhando, Jesus passou, parou, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce, convém que eu vá pousar em sua casa. Um termo que aqui em São Paulo a gente não usava muito, eu aprendi isso quando eu fui morar no interior. Pousar. Vou pousar aí na sua casa um pouquinho, né? Passar um tempinho. E Zaqueu se alegrou, recebeu Jesus em sua casa e fez uma declaração forte. Ele disse: metade do que eu tenho eu dou para os pobres. E se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus falou: hoje a salvação entrou nessa casa. O Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Essa história está em Lucas 19. Já contei. Agora, o que ela tem por trás? Primeiro, ela tem por trás o fato de que você, eu, qualquer um de nós, é escolhido por Jesus. E Jesus escolhe todo tipo de pessoa, incluindo você. E se você for olhar a composição dos 12 discípulos de Jesus, vai descobrir que um deles era publicano. Quem que era? Qual dos 12 discípulos era um publicano? Um coletor de impostos? Mateus ou Levi? O chamado de Mateus está aqui no livro de Mateus.
ele escreveu o livro, e ele escreveu como é que Jesus chamou. E ele foi um dos últimos a ser chamados. Os discípulos foram chamados lá pescando, a maioria deles estava pescando. Amigos, um chamou o outro, e Jesus foi coletando aqueles 12 que iam seguindo. Alguns eram religiosos, chamavam zelotes, que eram que conheciam a Bíblia e estavam entendendo que Jesus era o Messias, que ia libertar Israel. Outros eram pescadores, autônomos, trabalhavam com os pais. João, o mais jovem, não tinha ainda 18 anos de idade. Foram chamados por Jesus. Agora em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, ele fala assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Publicano era um negócio muito complicado. Era um judeu que coletava impostos. Até hoje isso é um negócio muito complicado. Eu tenho amigos que trabalham na Receita Federal e todo mundo fica meio incomodado quando chega um cara da Receita Federal perto de você, que os seus impostos está tudo bem pago, declarou tudo. Os grandes escândalos financeiros, essas corrupções que a gente vê aí, são descobertas na hora de ver se o cara pagou o imposto. Um dos criminosos mais famosos do mundo aí foi o Al Capone. Ninguém conseguia prender ele por assassinato, por tráfico de bebida, por prostituição, por comércio ilícito, mas ele foi preso porque não pagava os impostos. A maneira de conseguir segurar o cara. Então, o cobrador de impostos não é bem visto. Leão. Ainda mais na Israel, onde o imposto era para Roma. Então ele trabalhava para o inimigo. Trabalhava para aquele que está governando e subjugando o povo judeu. Era um judeu vendido. Então a palavra publicano tinha essa conotação negativa, que os fariseus falavam: como é que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Ou não apenas comia, ele escolheu um publicano para ser um dos discípulos. Isso fala um pouquinho também sobre o que Jesus faz, a nossa profissão e o seu lugar. O que você vai ser quando crescer? Grande? O que você vai trabalhar? Aqui o pessoal está nessa fase aí de começar a pensar, né? Estudou, ou não estudou. E agora está na hora da decisão. Escolher uma faculdade, escolher um curso técnico, escolher uma profissão, ganhar dinheiro de algum jeito. Alguns, espero que muitos, já estão trabalhando e dando duro, porque tem que ganhar um dinheiro de algum jeito. Mas está trabalhando num negócio e você fala: meu, eu não quero isso. Eu quero fazer uma coisa melhor. Eu quero ser músico e ganhar dinheiro com música. Triste ilusão. Eu quero ser astro, quero ser um jogador de futebol, quero ser dono de empresa. É legal ser dono de empresa, mas que empresa? Que faz o quê? Como é que você vai ganhar dinheiro? E os discípulos, eles abandonavam o que eles estavam fazendo para seguir Jesus. Então os que pescavam não iam mais pescar. Jesus falou: você vai ser pescador de homens. E o Mateus vai ser coletor de impostos de homens? Mateus trabalhava em Cafarnaum. Essa palavra, esse capítulo 9 está lá escrevendo onde Jesus morava. Jesus morava em Cafarnaum. Inclusive, algumas reuniões na casa de Jesus. Mas o Mateus, ou Levi, como está escrito em Lucas, na passagem paralela aqui, de Lucas 5, que eu não vou ler, ele deu uma grande festa e chamou todo mundo. E como você viu aqui nesse texto, Jesus estava lá sentado à mesa e chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com ele e com seus discípulos. Quero dizer que nós, como cristãos, não temos que nos separar das pessoas. Nós temos que nos separar com Deus. Jesus orou lá em João 15: não peço que os tires do mundo, João 17, mas que os livres do mal.
Então, nós não temos que sair do mundo, mas nós não podemos ser do mundo. Agora, quantos conseguem isso? Quantos de vocês só estão de pé porque estão aqui nesse lugar? Porque se estivesse no baile do carnaval, iam estar chavecando alguém. Iam estar tomando alguma coisa. Como não vende álcool na cantina, você não pode tomar álcool. Mas se tiver chance aí fora, vai. Quantos de vocês estariam adorando como foi adorado aqui agora, se a banda fosse outra, tocando outro tipo de música? Carnavalesca. Quantos de vocês estariam se esfregando uns aos outros aí? Porque o ambiente leva para isso. Então, para muitos de nós, e com certeza no começo da nossa história, a única maneira de ficar limpinho é não se sujar. Mas Jesus não quer que você fique preso numa redoma. Jesus quer que você aprenda a viver no meio do mundo sem ser do mundo. Essa é a grande sacada da vida. Esse é o significado, inclusive, dessa ceia. Estar com Jesus estando aqui. Então, eu tive que aprender a me virar no meio dos fariseus, que são os cristãos com aquelas historinhas de religiosidade, e no meio dos publicanos e pecadores. A Bíblia não alisa para publicano e pecador, ela manda o réu em cima, mas ela não discrimina. Quantas vezes eu tive em reuniões, em lugares, fiquei pensando, difícil ser crente aqui, porque você está almoçando e jantando com publicanos e pecadores. Tem uma turma que até hoje me persegue aí. Vem cá, vamos nos encontrar. Faz quase 30 anos que nos conhecemos. E eles criaram um grupinho, ficam mandando videozinho, historinha. A maioria deles não dá nem para ler. E o nome do grupo é Turma da Canalha. Você é membro da Turma da Canalha? Tem o Capo de Tuticap lá, da Turma da Canalha. E sabe o que eles gostavam que eu fosse? Porque eu era o alvará para eles. Então eles falavam assim, Paulo, você tem que vir na reunião aqui, tem que vir no encontro. Quando eu falo para minha mulher que eu vou jantar com você, aí ela fica mais tranquila e deixa eu vir. Ah, o Paulo vai estar lá? Então tá bom. Não vai ter gandaia. Eu vejo a responsabilidade. Faz meu amigo, então, eu tenho que honrar a minha fama com a tua mulher. Não vai ter gandaia mesmo, hein? Não vai ter não. Na hora de beber, o pessoal gostava que eu ia lá. Porque eu não bebia. Não bebo e não beberei. E aí então a conta eu rachava uísque com suco de uva. Eu gosto de levar você que a gente paga mais barato a nossa bebida. Agora, como fazer isso sem ser contado com? Jesus escandalizava os fariseus porque ele ia lá e jantava e almoçava com os publicanos, que era esse tipo de gente. E ele contou uma parábola dizendo que um fariseu publicano subindo ao templo orar, e o fariseu de pé falava, ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses outros homens pecadores, adúlteros, injustos, nem mesmo com esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. E o publicano, sem coragem de olhar para o céu, batia no peito e bradava, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este publicano saiu justificado, e não aquele. Porque qualquer que se humilha, será exaltado. Qualquer que se exalta, será humilhado. Então Jesus usava essas palavras para jogar na canela dos fariseus. Então, eu não sei se eu tenho amigos fariseus ou amigos publicanos. Mas é bom ter amigo publicano. E é bom que alguns deles se convertam. Como Mateus. Eu falei da imagem deles, né? Se você vai aqui em Mateus 18, no versículo 17, você vê que Jesus não está alisando com os publicanos, não.
esse é um dos poucos, uma das duas únicas vezes em que Jesus fala a palavra igreja, que é a disciplina. Se o irmão pecar, você vai lá falar com ele sozinho. Se não ouvir, leva contigo um ou dois, para ter testemunha. E aí, no versículo 17: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Agora é Jesus falando. Ele está falando assim: se o cara não se emendar, você considera como um pária, como alguém que não existe. Tira do seu meio. Se a pessoa não quer se consertar, se o seu irmão está pecando, fazendo uma coisa errada, você sabe, se está sendo prejudicado, você vai lá sozinho, em silêncio, e fala: meu amigo, não faça isso, porque se ele se converter, se ele mudar, você ganhou o seu irmão. Ninguém precisa saber. Aliás, um conselho que eu dou para as pessoas aqui, já desde sempre, viu? Existe uma turminha que acha que quando você se arrepende, tem que fazer uma declaração pública na televisão. Tem casal que o cara se converte, se arrepende, se batiza e a mulher fica dizendo uma coisa: te traí 3 vezes. Aí ela tem um problema sério. Você tem que entender o ambiente, o momento, o lugar em que você está falando as coisas e para quem. Então aqui está dizendo: olha, se o seu irmão tem um problema, você vai lá sozinho, fala com ele, não precisa falar com mais ninguém. A gente não precisa saber. Se resolver o problema, está resolvido. Porque o segredo garante a integridade do irmão. Ora, se ele não se emendou, leva uma testemunha. Aí já é uma questão de botar força no negócio. Agora, se ele não se emendou, leva diante da igreja. E aí você já não está mais preocupado em preservar aquela pessoa. Está preocupado em preservar a igreja. E aí, olha, amigo, trata como se fosse um publicano, ou seja, não fala com ele. Mensagem amorosa de Jesus, né? Não fala com ele. Porque se a pessoa não quer ser de Deus, a laranja podre contamina todas as laranjas do cesto. Então, separa. Está aqui Jesus, o Deus de amor, falando. Então, o publicano é uma figura complicada. Não é para você nascer, crescer e ficar publicano. Nós não queremos uma igreja onde as pessoas digam: eu sou ladrão mesmo, vou continuar ladrão. Jesus perdoa a minha ladruagem. Esse é o evangelho que não dá na nossa igreja. Eu vi o testemunho de uma mulher aí esses dias, dizendo que ela se converteu, mudou de vida, se arrependeu e amém, espero que sim. Mas na sequência ela fala: mas Deus não tem nada a ver com a minha profissão, eu vou continuar sendo stripper. E Jesus sabe que quando eu estiver lá sem roupa, é minha profissão. Vai ser estripada. Então tem que tomar cuidado com o evangelho, que não muda nada. E aqui vem a história do Zaqueu. Zaqueu, ele era mais do que Mateus. Ele era o chefe dos publicanos de Jericó. Jericó era um grande centro comercial. Era uma cidade de negócios. Tinha muita grana lá. Ela importava e exportava os produtos da Galileia e da região. Então tinha muita mercadoria passando. É como se ele fosse o chefe da Receita Federal do aeroporto de Cumbica, ou do Porto de Santos. Uma coisa é ser fiscal da Receita lá em Ibitinga. Nada contra Ibitinga. Um monte de rendado, bordado. Outra coisa é ser chefe da Receita lá do Porto de Santos. Tudo que o Brasil importa e exporta passa ali. Quanta grana, quanta corrupção, quanta oportunidade. E o Zaqueu, ele era esse chefão. E quando ele se converte, ele não fala: olha, Deus sabe a minha profissão, eu vou continuar roubando para Jesus, eu vou dar o dízimo, eu dou 20% do dízimo. Não funciona assim. Você precisa mudar de vida mesmo. Não funciona assim o evangelho barato não, viu? Não é só colocar Jesus e eu te amo e continuar com a mesma musiquinha de sempre. Você não vai santificar o seu namoro namorando uma mulher crente. Tem que ver como é que é o namoro.
E as coisas têm consequências. Então, primeira consequência, metade do que ele tinha, ele deu para os pobres. Você encara uma dessa? Foi o que Jesus perguntou para o moço rico. Você quer me seguir? Quero. Dá a sua riqueza para os pobres e segue, você vai ter um tesouro no céu. Aí o moço lá, muito dinheiro. Hoje as pessoas querem se converter para enriquecer. Agora Jesus chega e pergunta, fica pobre? É um negócio meio... Metade do que você tem, você dá para os pobres. Ele falou isso. E depois ele fez uma outra declaração que mostra que ele não era tão ladrão assim não. Porque eu já falei sobre isso, é matemática. Se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes. Restituir era um mandato bíblico, era lei. Se você roubou, de acordo com o que aconteceu, você tinha que dar dobrado, triplicado, quadruplicado. Ele foi para o quadruplicado direto. Eu dou 4 vezes o que eu roubei. Então, se você é bom de matemática, pensa assim, ele tem 100% de riqueza. Metade ele dá, fica com 50%. E aí ele fala, devolvo 4 vezes que eu levei. Então, no máximo, ele levou quanto? Cérebros pensando, fumaça saindo. Ai meu Deus do céu, 11 horas o cara fica fazendo conta. Jesus, é isso mesmo, 12,5%. Tem que ser um engenheiro para ajudar aqui, né, Thiago? Sinto muito, mas engenheiros fazem conta. 12,5%, porque 4 vezes vai dar os 50. Para ficar sem nada, para ficar zerado. Então, sabe, isso aqui eu acho que é melhor que muitos de nós, porque tem gente aqui que nem dízimo dá. Eu quero dizer que dízimo é 10%. E a Bíblia fala que vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas. Então, o Zaqueu não era tão ladrão assim não, mas ele era disposto a fazer o que tinha que ser feito. E aí começou a vida dele. E para onde ele foi? Isso a Bíblia não fala, mas é o que me interessa. So what? O que aconteceu? Ele subiu na árvore e desceu da árvore. Eu lembro tinha um amigo aí que fazia grupo de estudo bíblico comigo no colegial também, naquela época. E ele fazia esse poeminha. Subi na goiabeira para ver meu amor passar. Ele passou, eu desci. Pronto. Isso resume a nossa visão romântica da vida. Todos os filmes, todas as pecinhas, todas as novelas terminam quando a realidade começa. Os caras, depois de um monte de peripécias, ficam juntos e dão um beijo. O 50º beijo, hoje em dia, do filme. O primeiro beijo fosse 1930 o filme. Mas e depois? E depois viveram felizes para sempre. Negativo. Um dia eu estava vendo aqui, até falei para a Eni, né? Eu tinha uma ideia aqui, vamos fazer uma historinha da historinha? Pega esses atores de Hollywood que fazem essas romances que as mulheres gostam de assistir e bota a história do cara do lado ali. Tem um filme que ficou famoso lá anos e anos atrás, que é o... Como é que chama? Crash Wedding. Penetra as mãos de bico. A duplinha que fica furando festa de casamento, né? Eu já falei aqui, eu tinha um funcionário que fazia isso. Todo fim de semana ele botava um terninho, ia na melhor igreja de São Paulo, ficava lá vendo para levar, para ir comer comida grátis nos festas de casamento dos ricos. Aí segunda-feira ele chegava, fui no buffet França, fui no buffet Torres, fui no buffet tal. O cara sempre tinha uma história, ele fingia que era primo de alguém, e ela filava a boia. Um dia ele chegou todo desenchabido, falei, o que aconteceu? Ele tem uma técnica. Você segue o carro da noiva, então você fica ali, tá, a noiva sai, você sai atrás do carro dela para ver onde é que é o buffet, né? Na hora de chegar no buffet, o carro da noiva foi, pegou a marginal, foi embora para a estrada. Não tinha buffet. E esse filme ficou famoso, não sei o nome do ator aí, um loiro e um outro lá que é o outro, eu já quase lembro o nome dele. O gordão lá, né?
A história termina quando ele consegue encontrar o amor verdadeiro. Agora, na vida real, aquele cara casou 4, 5 vezes. Tentou se matar uma vez. Engravidou algumas mulheres e abandonou. É uma história de horrores, a história desse cara. Mas no filme, ele está lá encontrando o amor verdadeiro. Você tem que viver a vida real. O que aconteceu com Zaqueu, quando ele desceu da árvore e fez aquela declaração: fico sem grana, mas não fico sem Jesus? Você é capaz de fazer essa declaração? É a declaração de imposto de renda. Fico sem grana, mas não fico sem Jesus. Eu fiz essa declaração. Fiz a declaração quando eu não tinha grana, que é bem mais fácil. Senhor, eu te entrego todos os R$2 que eu tenho. É mais fácil. Mas eu acho que Deus é abençoador, porque, sabe, se eu fosse muito cheio de grana, será que eu estaria aqui pregando para vocês agora? Então eu sei que tudo que Deus me deu, Deus me deu. Então eu sou grato a Jesus. E estar com vocês aqui é um privilégio. Apesar do banheiro não ser o mais legal, a jacuzzi não funciona direito lá no meu quarto. Esse jacuzzi que tem aqui é jacuzzi em francês, né? Jacuzzi. Eu te acuso. A água não funciona tão bem, esquenta muito, fria demais, a porta isso, o negócio aquilo. Você deve ter reclamações do seu dormitório, mas sabe, é bem melhor do que muita coisa que está por aí. Mas com certeza, espero em nome de Jesus, é bem pior do que você poderá ter daqui a alguns anos. E aí a pergunta é, você vai para onde? Você vai parar de vir aqui no acampamento porque conseguiu grana para poder viajar para um lugar melhor? Então é um privilégio estar aqui. E eu fiz um voto de pobreza para Jesus mesmo. Com Deus, minha grana é tua grana. Me caça, tu caça. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Quando entra o dinheiro, para onde vai o dinheiro? O que o Senhor quer que eu gaste? Em quem que nós vamos investir? Às vezes investe numa pessoa que não retribui. Aí dá vontade de não investir em mais ninguém. Mas às vezes você investe em gente que faz tanta coisa para você. Ora pela sua vida. Eu já investi em gente lá na igreja, que eu fui lá ajudar a pessoa. A família dele achava o cara um bandido, um malandro. Eu falei, não, dá uma chance para ele. Já vi o pai na minha casa. O pai veio lá e falou assim, se você vai ajudar meu filho, você vai perder seu dinheiro. Porque esse cara é um vagabundo. Eu falei, calma, calma. Jesus perdoa todas as coisas. Vamos junto, anda. Pai. Ele falou, olha, assim que eu vender meu negócio aqui, eu pago. Vendeu, não pagou. Aí eu perguntei, escuta. E falou, pastor, o senhor tem muito dinheiro, o senhor não precisa. Já é? Deixa eu ver se eu entendi direito. Você não vai me pagar porque você acha que eu tenho muito dinheiro. Você não falou isso quando você pediu. Porque eu saberia que eu vou emprestar, mas como eu tenho muito dinheiro, não preciso responder. Então daria de graça. É assim que funciona? Aí o mundo dá aquelas voltas todas. Passaram-se alguns anos, bateu o fulano na minha casa lá. Pastor, você pode fazer uma oração comigo? Por quê? Estou muito angustiado, muito mal, contou uma história horrível lá. Falei, que igreja está indo? Os pastores lá, não, a minha igreja é essa igreja aqui, que isso é uma família. Você é dessa igreja? Então eu vou orar com você. É assim que funciona. Você faz uma dedicação para Deus, dá o dinheiro para Deus. O Zaqueu, a gente não sabe a história, mas olhando os textos bíblicos, lá em São Clemente, que é um dos bispos da igreja do século II, Clemente de Alexandria, ele escreveu que, uma coisa engraçada, ninguém mais escreveu isso, mas o Clemente disse que o Zaqueu era o Matias, que foi escolhido como o discípulo no lugar de Judas. Será que é verdade igual desse? O Clemente era isso. Zaqueu continuou ali, cuidando dos discípulos, abençoando, e foi escolhido como o que 12º apóstolo. Mas outros textos mais famosos
falam que Zaqueu continuou como sendo um bom cristão e morreu sendo bispo de Cesareia, uma cidade lá perto, Cesareia Marítima, bispo da igreja. Não sei se ele morreu bispo, se ele morreu apóstolo, eu sei que ele morreu cristão, porque Jesus falou: hoje a salvação está nessa casa. O que eu quero falar com vocês com isso aqui? A coisa mais importante que vocês têm na sua vida é ter uma relação duradoura com Jesus. Se você fosse um habitante da Palestina daquele século I, você seria um dos 12 apóstolos? Realmente não, né? Seria um dos 120 que restaram no final da história no cenáculo? Talvez você fosse um da multidão que ouviu falar de Jesus, que estava lá quando o pão foi multiplicado, ou que estava ali com as palmas de árvore, saudando a Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. Pode ser que você tenha sido um dos que assistiu um dos milagres das pregações de Jesus. Mas talvez você fosse também um dos que estavam ali. Pergunta: será que você realmente tem um encontro duradouro com Jesus? Ou essas coisas vão passar? Então agora é o momento de ceia. Eu queria que, se você está disposto a ganhar dinheiro aí e dar para Jesus, fosse um dos seus motivos de ceia hoje, né? O Mateus, que é o Levi, o Zaqueu, converteu o bolso na hora em que se converteu. Dificilmente aqui tem um Zaqueu ou um Mateus, porque vocês estão começando a vida. Ele já estava feito, ele já tinha conseguido a grana. Mas é melhor para vocês assim. Eu repito, eu não sei se eu estaria aqui se eu tivesse começado rico. Agora comecei sem nada e fazendo um voto de Jesus. Tudo que Deus me deu, eu sei, Deus me deu. Sou grato a Deus. Eu sei que não é meu mérito. Eu sei que não é porque eu sou muito inteligente e capaz. Eu sei que é um milagre que acontece. E eu estou precisando de milagre todo o tempo. Hoje eu vou orar por um milagre aqui. Aliás, eu queria que todos nós orássemos. Nós estamos esperando uma resposta aí do governador do Piauí. Uma proposta para ir da igreja para ele. Aliás, uma proposta que ele me fez. Me chamou para falar no culto de posse do governo. E depois me fez uma proposta. Vocês podem me ajudar com um aspecto aqui do governo? Podemos. Eu mandei a proposta. Podemos assim, ó. E ele respondeu: muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Vou passar o carnaval lendo isso aqui. Nós vamos falar depois. Momento de oração. O que será que ele vai falar? Será que alguns de vocês podem participar? Eu queria que passasse aí algumas fotos que eu guardei. O pessoal da associação, toda vez que acontece algum evento, eles colocam, mandam pelo e-mail para todo mundo lá do ciclo de ministérios, o acontece, aconteceu, tá lá. Eu peguei aquelas fotos do aconteceu, tirei todas, ou a maioria, que tivesse eu ou alguém, alguma da liderança, mas fiquei colocando vocês, ou os jovens da igreja. O que aconteceu do carnaval de 2014 para o carnaval de 2015? E aí, vai passando. Tem fotos de Santos, de Petrolina, de Avelino, de Capão, de Guanazes, de Feira de Santana, de Projeto Missões, Barra do Turvo. Foi acontecendo ao longo do ano. Vocês estavam aí. E vocês vão porque alguém chama. Como foi convidado para tocar e cantar aqui agora. Pode ter a chance aí de aprender a tocar que esse povinho tocou, cantou aqui. Uns adolescentes vão ter no link. Ou a chance de ajudar uma pessoa necessitada, de fazer um trabalho social, de participar de um ministério. Eu queria que vocês pensassem em que fotos vocês vão estar durante esse ano de 2015 até chegar ao próximo campanha de carnaval. Vamos estar junto nisso? Para isso você tem que ter Jesus entronizado em sua vida. Então eu queria fazer a ceia aqui agora, chamar aqui a Leni. Quero falar uma coisa aqui antes de a gente participar da ceia. A ceia vai ser por igreja. Nós vamos orar nesse momento da ceia. Vou chamar aqui também o pessoal do louvor.
Talvez seja um dos segredos aí da minha vida com Deus. Eu já fiquei pensando nisso. Por que eu sou crente, hein? Não é para ganhar dinheiro. Quando eu estava nos jovens, quando eu era o líder de jovens dos acampamentos, uma vez um jovem me procurou. O cara tinha acabado de se converter. Eu namorava a Aninha. Vem cá. Modéstia fala, mas ela era a mais bonita da igreja. Era a minha opinião, essa é a opinião das pessoas. Aí esse cara me perguntou: escuta, quantas vezes você transa com a sua namorada por semana? Eu falei: quantas vezes? Nenhuma. Como assim? Sou virgem. Vamos casar virgem. Eu não acredito. Não acredito. Aí ele ficou me olhando assim: você está falando sério? Estou falando sério. Aí ele falou: eu não consigo passar uma semana sem ficar com uma menina. No mínimo uma vez por semana. Nunca vou conseguir. É claro que você vai conseguir. Basta você querer. E na cabeça dele eu percebi: não ficava com uma menina que não conseguia. Quem conseguia, ficava. Agora você aprende com Jesus de que não é uma questão de poder, é uma questão de querer. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é querer ficar com Jesus. Não é uma mensagem fácil, mas é uma mensagem verdadeira. E aí então eu descobri o que é andar com Jesus, o que é ser igreja. Então nós estamos aqui juntos aí nesse negócio. Lembra quando a gente começou a namorar? Era a véspera do acampamento de carnaval. Não tinha 48. E o jovem, líder dos jovens, tinha que arranjar um lugar para o acampamento de carnaval. E naquele ano o lugar que nós tínhamos reservado furou. Então 3 semanas antes do acampamento não tinha lugar para ir. Foi um sufoco achar um lugar para fazer o acampamento de jovens da igreja. E aí a gente orava por isso, e procurava, ligava, falava, conversava, até que apareceu um casarão lá, uma mansão da Votorantim, lá em Araçoiaba, perto de Sorocaba. Fizemos o acampamento lá, o pessoal dormindo no chão, nos quartos, acampando. E foi a primeira vez que eu participei do acampamento namorando. Desde então, não faltou um ano. Quando eu não estou aqui, a Leni está sempre. Qual que é a nossa função? Abençoar vocês. Alguns talvez não se sintam abençoados, mas é a razão pela qual as pessoas vêm. Hoje os pastores eles estão aqui para abençoar vocês. Às vezes você pode pensar: ah, mas que chato. Ou até o líder pode pensar: ai, que chato. Mas a bênção existe. E eu quero ler aqui essa bênção da igreja. Eu amo essa igreja. E não é porque a igreja está na família, porque a gente fundou, o que é verdade, mas porque a igreja de Jesus tem um poder de noiva. E quando você começa a amar uma coisa assim, isso define a sua vida, define as suas escolhas, define as suas opções, e você se entrega para aquilo que você ama. Então, sem ler aqui o texto para todo mundo, mas Paulo fala em 1 Coríntios 15 que Jesus é o segundo Adão. Primeiro Adão humano, o segundo Adão espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito vivificante. Não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno também são as coisas terrenas, qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herda a incorrupção. E quando eu pego esse texto aqui e falo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que é ceia? Carne e sangue. Mas é carne e sangue do Adão espiritual, de Jesus. Esse é o meu corpo, partido em amor a vós. Agora a pergunta é, quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Então o corpo que é partido por amor é a igreja, que é sacrificada com a sua carne e seu sangue para que você seja alimentado. Então o primeiro Adão, criado por Deus, perfeito, estava sozinho, não tinha ninguém. E então Deus falou, ele precisa de uma adjutora, e deu para ele um sono profundo. E aí então ele acordou do sono e estava lá Eva, e falou, ossos dos meus ossos, minha mulher. Jesus veio para a terra e ele não falou a palavra igreja. Eu li um dos poucos textos em que ele citou a igreja aqui, quando ele fala do publicano. E aí então, por que ele não falou a palavra igreja? Porque o corpo de Cristo era o corpo físico dele. Mas na hora em que ele vai morrer, ele deixa preparada a igreja. E ele fala, meu pai trabalha enquanto é dia, vem à noite quando ninguém pode trabalhar. Então quando Deus adormece Jesus, e ele dorme para ressuscitar, nasce a igreja. E das costelas de Cristo, Deus tira a noiva, nós. Essa igreja nasce com Jesus. E ele ama essa igreja. E quando ele encontra seus discípulos ali, ele fala, quis muito estar com vocês nessa ceia. Essa é a última ceia, até que venha aquele dia. Que dia? O dia em que ele vai reencontrar a noiva. E essa história de amor vai se consumar pela eternidade nas bodas do Cordeiro. Então você vai participar de um negócio muito especial aqui. Jesus falou, faz isso em memória de mim. E ele fala lá em Efésios 5, a minha noiva é perfeita, sem defeito, sem mancha, sem ruga. É a minha noiva. E eu descobri, eu amo a igreja. Eu amo Jesus. Como noiva, eu amo meu noivo, que é Jesus. Como mente de Cristo, eu amo a igreja, que é a noiva dele. Vocês são a igreja. Nós amamos vocês. Queria chamar todos os líderes e os pastores que estão presentes aqui, para vir aqui na frente. Enquanto nós estivermos ministrando aqui, o Cid vai explicar a estrutura dessa ceia, eu quero dizer para você o seguinte, a diferença entre um encontro de carnaval, que termina com um baile, é que Jesus está aqui para ser eterno. E nós vamos orar aqui, para clamar ao Senhor que a noiva esteja preparada para isso. Nós amamos vocês, dando a vida, dando o tempo. Então, foi pedido que os pastores e líderes estivessem aqui essa noite. Então, aguentando até 11h30. Vão voltar para suas casas, para poder te abençoar. Tem uma autoridade, tem um poder nessa história. Esse pessoal aqui mais velho tem mais o que fazer, mas vale a pena estar aqui nesse momento. E nós queremos que você seja como aquele publicano que bateu no peito e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu não valho nada. E eu posso dizer isso hoje de mim também, Senhor, eu não valho nada, mas vale a pena estar aqui como tua igreja. Então, antes de a gente se misturar aí por igreja e orar, eles vão ministrar para cada um de vocês, eu queria
que nós fizéssemos um clamor a Deus aqui agora. E o clamor é: Senhor, me ensina a amar essa igreja. Não é a igreja que está na família, é a igreja de Cristo. Porque se eu amar essa igreja, eu não vou embora no ano que vem. Quando melhorar a minha situação, eu não vou mudar de oposição. Está escrito: quando aumentar as riquezas, não ponhais nela o vosso coração. O que Deus quer de você? Onde Ele quer que você esteja durante 2015? Nós temos tanto trabalho para você. Você pode estar nos lugares da foto lá. Parou? Você pode estar em Manaus. Você pode estar no Piauí. Você pode estar na Bolívia. Você pode estar nos trabalhos sociais, no Capão Redondo, no Elba. Você pode estar perto das pessoas da sua igreja. Os necessitados estão lá do lado. Você pode estar na sua escola, no seu trabalho, falando: eu sou noiva, eu sou Jesus, Ele morreu por mim e eu quero morrer por Ele. Vamos abençoar o nome de Jesus na sua vida, para que Ele marque o seu coração com algo mais do que uma obrigação de estar nesse lugar, ou uma conveniência de estar nesse lugar. A maioria na conveniência, porque é o melhor, e alguns poucos na obrigação, porque já tem coisa melhor, mas se não vier fica chato. Nós estamos aqui porque nós amamos este lugar, amamos Jesus, amamos vocês. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Nós já cantamos tanto Teu nome aqui hoje. Nós já sentimos o Teu Espírito aqui nesse lugar. E, Senhor, quem somos nós para garantir que nós não vamos esquecer disso? Quem somos nós para dizer que nós vamos ficar fiéis eternamente? Nós vimos o Pedro negando depois de garantir que não ia negar nunca. E nós vemos tantos nossos irmãos e irmãs que já deram testemunho, que foram na frente, que falaram bonito, hoje não estão nem aí. Senhor, eu quero orar por esse grupo que está aqui hoje, Senhor. Essa geração que está em nossas mãos. Senhor, eu quero olhar para eles como igreja. E assim como o Senhor olhou para a igreja e quis ajuntar debaixo das suas asas como uma galinha os seus pintainhos, nós olhamos para essa geração e falamos: Senhor, nós queremos preservá-los, para que eles ensinem a outros a se preservarem também, e para que eles saibam por que eles são especiais, por que é melhor ser assim, por que vale a pena te servir, Senhor. Eu quero clamar aqui, Senhor, que eles sejam teus filhos, apesar das riquezas, além das riquezas, depois das riquezas. Senhor, dá abundância para este povo, e que ele possa glorificar o teu nome em abundância, Senhor. Senhor, nós pedimos que as nossas diferenças, as nossas divisões, as lutas, as dificuldades de nossos pais não nos façam também dividir. Que a boa semente, Senhor, seja preservada enquanto tenta-se crescer as ervas daninhas e os espinhos para sufocá-la. Senhor, preserva-nos do mal. Nós clamamos por essa igreja que está aqui agora, a igreja do presente e a igreja do futuro, a igreja dos jovens que serão adultos e